nós pensarmos a política exclusivamente do ponto de vista da negociação entre os demandantes e os governos, nós temos uma governança, temos uma representação que é de algo por algo, mas a representação de algo por algo não é política. Professor Janoty, muito obrigada por aceitar estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Eu quase não pertenço mais ao SEBRAP, a não ser como sombra. Ai, que horror, Janoty. Vim expor para vocês um texto que eu mandei fazer um e-book, vai sair pela companhia. E como o texto implica bastante filosofia, e como vocês não são treinados para isso, eu vou fazer muito mais uma espécie de introdução ao texto do que propriamente uma exposição dos temas do texto. Estranha para um cientista falar da política no limite. Isto é, eu vou pensar a política no momento, a partir do momento em que as pessoas saem à rua e riscam suas vidas, elas correm risco de vida. E, portanto, elas, do ponto de vista mais sociológico, a política está do ponto de vista da guerra que a sucede. Certo? Com isso, sou obrigado a também pensar a política a partir de um conceito que é o jogo de linguagem, isto é, como é que a política é dita a partir desse limite. E o limite que eu vou utilizar é justamente o limite do pensar, que é contradição. Não é isso? O que é basicamente uma contradição? É eu ter uma proposição P e juntar com não P. Eu digo, essa mesa é marrom e essa mesa não é marrom. Portanto, nós chegamos aí a um conflito, não é isso? Em que a junção é falsa de qualquer forma. No cálculo proposicional, vocês conhecem, certo? Se nós tivermos P e uma outra proposição Q, não é isso? Aqui eu tenho os seus dois valores de verdade, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isto é, eu junto a proposição com seus dois possíveis valores de verdade, a contradição vai ter falso. Tá claro? Então, como é que eu posso pensar a partir da contradição? Parece um absurdo total. Eu não posso. A contradição é justamente o momento em que o pensamento se choca e que não sai nada dele. Bom, acontece que na filosofia contemporânea, certo? Dois grandes filósofos abalaram a lógica e abalaram de uma forma muito profunda. Não se trata mais de, como Descartes dizia, não, essa lógica silogística eu deixo e vou tratar de minhas evidências e assim por diante. Não se trata mais de ser pascaliano, né? A razão, o coração tem razões que a razão desconhece, mas algo que chocou a lógica, isto é, que destruiu a lógica do papel que ela tinha na filosofia a partir de Aristóteles e Platão. Isto é, a lógica é órgão ou uma ciência do logos, conforme as orientações, mas é algo que você não pode deixar de lado, ou pelo menos que você não pode ultrapassar. Isso aconteceu, e é engraçado que foi nos anos 30. Tá? Em 1929, Heidegger publica A Ser e o Tempo. Em 34, quando ele sai da reitoria, ele dá um curso, tá?
chamado a lógica, a essência da lógica como linguagem, isto é, você desloca a questão do formalismo para a linguagem. Em 1931, aparece dentro do movimento formalista 2 teoremas, um deles, certo? Os 2 teoremas foram descobertos por Gödel, diz simplesmente o seguinte, um deles diz simplesmente o seguinte: se eu pegar um sistema formal, axiomatizá-lo, portanto botá-lo tudo em ordem dedutiva, eu sou capaz de construir uma linguagem que, falando desse sistema, cria uma proposição que é, entendeu? Que não pode ser dita, verdadeira ou falsa, dentro do sistema. Isso significa o seguinte, que a linguagem formal é uma espécie de cobertor que cobre a cama, ou cobre de mais, ou cobre de menos. E, portanto, nunca haverá a possibilidade de você ter um sistema formal que dê conta da própria linguagem. Isso foi algo, ou seja, a partir de 30, a própria lógica matemática se transforma cada vez mais num departamento da matemática. Ela não tem mais aquele papel extraordinário de coordenador do pensamento filosófico que ela teve, mesmo quando ela é negada por Nietzsche, ele nega a lógica sem botar em questão a estrutura da lógica. Então, o grande abalo vem da fenomenologia, da crise da fenomenologia. É engraçado que a esquerda reage muito mal a esse abalo, porque, afinal de contas, veio para o nazista, um convicto. Né? Então, vocês têm o quê? O movimento frankfurtiano que tenta resgatar a noção de razão, em geral, com princípios lógicos muito canhestros, ou o marxismo tenta, através do Lukács, ele escreve o famoso livro Assalto à Razão, também do ponto de vista lógico é mais ou menos uma piada, certo? Mas houve um outro abalo, que vem muito especial, que é por Wittgenstein. Certo? E vem muito tarde. Ele escreve o tratado, sai em 22, 21, mas em 30 ele percebe que esse cálculo proposicional não funciona, não pode servir como estrutura elementar da linguagem. Em 32 ele dita o Blue Book, mas as investigações lógicas vão ser publicadas em 55. Portanto, a coisa vai por um caminho muito estreito. Certo? E somente agora, uns 10, 20 anos, é que se percebeu a estruturação que ele deu aos problemas filosóficos, que, enfim, como todo grande filósofo, acontece o seguinte: quando aparece Kant, tudo passa a ser pensado a partir de Kant. Quando aparece um Heidegger, tudo passa a ser pensado a partir do Heidegger. Quando aparece Wittgenstein, tudo começa a ser pensado a partir de Wittgenstein. E um dos conceitos básicos para ele abalar a lógica, tá certo? E transferir ao estudo da lógica para o estudo da linguagem comum é o conceito de jogo da linguagem. Tá certo? Vamos explicar um pouquinho melhor, porque todo mundo fala, vocês já ouviram falar em conceito de linguagem, mas ninguém sabe, em geral, o que é. Em vez de pensar na contradição, eu vou fazer uma crítica de um paradoxo. Todo mundo conhece esse paradoxo, Epimênides, o cretense, diz: todos os cretenses são mentirosos. Está claro? Se essa proposição
o Epimênides do Cretense diz todos os cretenses são mentirosos, não pode ser dita nem verdadeira nem falsa. É isso. Porque se ela for falsa, então Epimênides está dizendo uma falsidade, ele não está. Se ela for verdadeira também, enfim, você entra justamente nesse limite do pensar. O que o Wittgenstein vai dizer? Espera, quando ele diz, o que Cretense diz, que Epimênides diz que todos os cretenses são mentirosos, a palavra cretense é a proporção, os cretenses são mentirosos, não diz nada. Porque não diz o que mentira é, que forma de mentira é, como ela se ajusta. Em outras palavras, vocês tinham visto aqui que uma proposição, formalmente, ela é definida pelos seus valores de verdade, verdadeiro e falso. Mas se você não der as condições da verificação dessa verdade, o pensamento formal, ele se castra dos paradoxos ou nas contradições, porque ele fugiu muito e ficou no ar, porque ele não está sendo ligado às condições práticas do próprio dizer. Então, tanto Wittgenstein como Heidegger vão jogar a lógica para o nível da linguagem comum, procurando dar às suas análises o lado correspondente à prática da linguagem. No caso do jogo de linguagem, todo mundo conhece o jogo de linguagem número 2, não é isso? Um pedreiro diz lajota, e o assistente traz cimento, traz. A palavra que significa lajota? Significa a lajota que está ali? Não. Significa vá buscar a lajota, traga a lajota e está certo a lajota. Cimento, a mesma coisa. Isto é, a palavra está dentro de um contexto de significação que você não pode retirar dela. Isto é, um jogo de linguagem significa você colocar a palavra num determinado esquema de seu funcionamento. Está claro? E com isso, você não pode analisar uma proposição como verdadeiro ou falso apenas. Você precisa utilizar várias contradições, várias sentenças para juntar, para que elas possam ter sentido. Quando eu falo bola, tá certo? Qual é o sentido de bola? As possíveis aplicações nas proposições em que aparece a palavra bola. E que o sentido de bola vai variar, mas conforme eu estou em determinadas situações. E mais ainda, se eu começar a duvidar que eu esteja no SEBRAP, ao falar que eu estou duvidando que eu estou no SEBRAP, eu estou não duvidando, tenho certeza das palavras que eu estou tendo. Então, a análise lógica, que era baseada na bipolaridade da proposição, passa a ser analisada agora em relação a 3 termos: verdadeiro, falso, ou adequado, inadequado, e o certo. Sem alguma certeza, eu não tenho linguagem. E a certeza funciona como uma espécie de bola, em que eu giro a bola, formam 2 pontos que não se mexem, os 2 polos, são os lados certos, e os círculos que dão a flexibilidade da linguagem. Nessa situação, tá certo? Eu vou agora pensar a contradição, tá claro? A contradição não é mais simplesmente P e não P. Eu preciso saber em que condições P está funcionando, em que condições eu estou negando. Isto é, a negação não é simplesmente uma mudança de sentido do valor de verdade da proposição, mas ela também é um contradizer. A negação vale para cada jogo de linguagem. Ela vale em vários níveis do seu funcionamento. Tá certo? Muito bem. Como é que eu vou, então, pensar a contradição? Tá claro? A fenomenologia.
vai pensar a contradição como uma barragem que te joga para frente. Certo? Mas o jogar para frente é uma decisão. Tá certo? E a decisão para o Heidegger é o quê? Uma decisão, uma cisão que é de, certo? Uma separação, em alemão é Entscheidung, mesmo sentido de decisão, uma cisão que joga para os dois lados e que você vai para frente. E vai para frente significa você criar uma nova forma de linguagem. E no caso do Heidegger, você cria a nova forma de linguagem, tá certo? Criando um novo mundo, criando um poder constituinte e assim por diante. Muito bem. As pessoas que pensaram filosoficamente a política no mundo contemporâneo, certo? Tem, engraçado, uma raiz heideggeriana, eu mostro no texto, que é profunda. Certo? Em particular, a raiz ligada aos filósofos do pós-estruturalismo francês. Certo? Você tem, no caso, Merleau-Ponty, todo mundo sabe que está altamente influenciado por Husserl e Heidegger. Depois você tem Deleuze, Foucault e assim por diante. E todos eles, muito interessantes, vão para a esquerda trazendo um decisionismo que é nazista. É muito engraçado, porque eles vão bem profundo. Eu mostro no texto, por exemplo, como é que Foucault tem um fundo heideggeriano que é o que vai dar o quê? A possibilidade de você fazer o elogio da violência, da Zizek, essa atrapalhada que anda por aí, principalmente na esquerdinha brasileira. Né? Muito bem, vamos então voltar à política, certo? Eu vou pensar a contradição política na relação em que você arrisca a vida. Você arrisca a vida numa situação em que você encontra um inimigo. Então, a oposição básica a partir da qual eu vou tentar pensar a política é a relação amigo-inimigo. Você voltou a outro nazista, é de fato. Eu voltei a Carl Schmitt. Carl Schmitt, para quem não conhece, é um jurista monumental, absolutamente extraordinário. Quando você vê um jurista que espinafra o Carl Schmitt, você fica duvidando da sua capacidade jurídica, certo? Só que também é nazista. E também vai para o mesmo sentido decisionista próximo do Heidegger, certo? Eu vou pensar a relação amigo-inimigo agora como uma contradição que não chega ao seu plano formal. Então eu preciso saber como é que a política, como contradição, tem consigo a negação do inimigo. Está claro? E eu tomo como linha de meu pensamento, sobretudo, o quê? Certo? A democracia. Como é que a democracia, porque tanto Heidegger, os dois lados, o modelo era o Estado totalitário, era a decisão, era o Führer, o que manda, o que leva para frente. Eu vou tentar justamente pensá-lo pelo inverso. Certo? Então, percebam, a minha análise não tem nada a ver com a ciência política. Certo? Porque a ciência política, ela tem que ser, antes de ser ciência política, ela tem que ser ciência. E toda ciência parte do quê? Da consistência ou da preexistência de um determinado campo que você depois examina. Tanto assim que os cientistas, quando falam em fatores, podem também usar a palavra variável. Essa variável aqui, essa variável ali. Então, quando você fala em variável, você está pressupondo o quê? O campo de variação. Tá? A ciência, quando ela faz a política, ela está pressupondo o campo de variação
das decisões políticas. Eu estou tentando pensar política a partir do seu elemento máximo, onde a decisão é quebrar a contradição. Ou como é que funciona essa contradição. Vocês vão dizer, bom, Janosch está maluco, porque a relação na democracia não tem, basicamente, esse inimigo presente. Se você pega Atenas, Atenas, onde está o inimigo? O inimigo está dentro de Atenas, tá certo? Porque a análise política de Aristóteles e Platão, ou dos cientistas que falam da democracia ateniense, pensam justamente as pessoas que tinham direitos políticos. Mas não todos os membros da polis. O próprio Aristóteles, quando fala na política, ele toma a polis como existente, isto é, ele parte de um ponto de vista que será o ponto de vista da ciência, eu tomo aquilo que já existe e depois penso a política dentro desse campo, tá certo? Ele diz que os escravos pertencem a uma das relações de dominação. E, não em Atenas, mas em Esparta, mas mostra bem o sentido da escravidão no mundo antigo. Em Esparta, todo ano havia uma festa em que os espartanos passavam a perseguir os ilotas, isto é, a população dominada, escravizada. E a partir dessa guerra encenada, evidentemente eles matavam alguns escravos que tinham tido alguma liderança. Isto é, o inimigo está dentro. Está dentro de Esparta, está dentro de Atenas e da democracia. Isto é, a democracia ateniense só tem sentido se uma população escrava produz o necessário para que as pessoas possam ir ao ágora e discutir e passar dias discutindo. Tanto assim que os mais pobres recebiam um óbolo, né, e uma comida que lhes permitia ficar na ágora. Obviamente esse dinheiro vinha de onde? Basicamente das minas de prata do Laurion, explorada pelos escravos. Muito bem, vamos pular. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar a relação amigo-inimigo como ela foi pensada através da filosofia moderna. Hobbes e Rousseau, que pensam justamente que a relação política nasce de um contrato. É isso? Bom, só que como é que eles pensam o contrato? Da seguinte forma: eu faço um contrato, nós aceitamos a nossa vontade e nós elegemos um soberano, um leviatã, ou uma vontade geral, no caso de Rousseau, que venha regular o contrato quando ele escapa dos contratantes. O Wittgenstein dizia, essa noção de contrato, ela não pode ser aceita, porque o que pressupõe o contrato? Pressupõe o juiz que decide exatamente como é que você está agindo, correta ou incorretamente, tá certo? Tanto assim que os contratualistas dizem que um contrato leonino não vale. O que significa o contrato leonino? Significa que eu e Elsa decidimos algo que nos é prejudicial ou é muito prejudicial a Elsa, porque eu estou querendo tirar todo o dinheirinho dela, não é isso? Vem o juiz e diz, não, esse contrato é leonino, não vale. Isto é, o último a fazer o contrato é o juiz. Na ideia de contrato social aparece um problemão. Tá? O juiz nasce da vontade dos
dos contratantes. E, evidentemente, se ele nasce dos contratantes, ela tem que ter uma unidade que é problemática. E essa unidade é problemática, faz com que o juiz seja leviatã. O juiz tem uma força superior à dos contratantes. Tá certo? Isso é extraordinário, porque vocês vão encontrar isso num grande pensador da democracia e das liberdades, que é o Jean-Jacques Rousseau. Tá certo? E eu vou ler-lhes um texto do Contrato Social, onde essa questão fica, entendeu, luminosa. Ao responder àqueles que perguntavam como um homem pode ser livre quando é obrigado a obedecer a vontades alheias, Rousseau dá uma resposta que é radical. Eu cito: respondo que a questão está mal posta. O cidadão consente a todas as leis, mesmo aquelas que foram aprovadas malgrado ele. Até mesmo aquelas que o punem quando ousa violar uma delas. A vontade constante de todos os membros do Estado é a vontade geral, pois é por meio dela que eles são cidadãos e livres. Quando se propõe uma lei na Assembleia do Povo, o que se lhes pede não é precisamente que aprovem a proposição ou a rejeitem, mas se está conforme ou não à vontade geral que é deles. Cada um, ao dar o seu sufrágio, diz sua opinião a respeito, e do cálculo dos votos se tira a declaração da vontade geral. Quando, pois, vence a opinião contrária à minha, isto nada mais prova, senão que eu estava enganado e que eu estimava ser, e o que eu estimava ser a vontade geral não era. Se minha opinião particular tivesse vencido, não teria feito o que teria querido. Então, eu não seria mais livre. Você veja bem, se aliena inteiramente, embora, no caso de Rousseau, ao contrário do Hobbes, é a vontade individual inteira que se dá à vontade geral, e por isso ela é autolegisladora, e por isso que ela é livre, não é isso? No caso do Rousseau, mesmo no caso do Rousseau, você tem uma vontade que é dada diante da decisão política. A decisão está dada por uma vontade que vai além. Obviamente, isso significa o quê? Abrir margem para o terror. Tá? E é Saint-Just e Robespierre que vão exercer, entendeu? Que vão exercer essa vontade geral. Tá? Tem uma situação, um discurso belíssimo do Robespierre, em que ele vai condenar o Danton. Danton é preso, Danton diz, imagine se eles vão ousar, tá? Ele é preso por um decreto do Comitê de Saúde Pública, tá? Imagine se eles vão ousar na Assembleia ir até o final da minha oposição. O Robespierre dispara, vai para a Assembleia e faz um discurso dizendo o seguinte: não pode haver decisão entre o Comitê de Saúde Pública, o Comitê de Saúde Pública e a Assembleia Geral do Povo. Porque a vontade do povo é una. Ela é o que Aristóteles chamava uma koinonia, e que eu traduzo por uma comunidade. Em inglês, é interessante, a noção aparece como commonwealth, uma riqueza comum.
eu tirando a riqueza, eu estou dizendo, eu tenho uma comum traço, unidade, isto é o que é comum que está baseado. E é este comum é que implica a possibilidade do terror. Está claro? Então, é muito interessante, como você vai ver, no coração do pensamento mais revolucionário do século XVII, certo? E mais libertário, uma unidade que é aquela do terror. Vocês vão ver a mesma discussão, tá certo? Com Lenin, logo depois que ele toma, que se dá a Revolução de Outubro. Todo poder aos soviets significa o quê? Ditadura do proletariado. Significa o quê? Que os explorados são inimigos e eles não têm voto. Certo? Oposição da Rosa Luxemburgo, tá certo? Dizendo não, a democracia não pode ser julgada por essa comunidade. Oposição de Kautsky. Lenin escreve um belíssimo ensaio, né, o Renegado Kautsky, em que ele diz: os explorados não podem ser representados. A representação é a representação da vontade geral da mudança da história. Portanto, nada de dar voto àqueles que não estão vinculados às organizações revolucionárias. Certo? Então, para dar um exemplo, vou fazer um pouquinho a análise de Foucault e mostrar como esse mesmo princípio da comunidade pressuposta vai aparecer num dos personagens mais, entendeu, elaborados da crítica do poder moderno. Você sabe muito bem que uma das coisas mais interessantes da análise do Foucault é que ele não vai pensar a comunidade, ele vai recusar a comunidade, não é isso? Ele vai pensar as relações de poder em vários níveis, tá certo? Certo? Mas a desgraça da koinonia, da comunidade, aparece nos seus textos, sempre enviesadamente. No artigo do Le Monde, de 11 e 12 de maio de 79, Foucault faz o elogio do Ayatollah Khomeini. Certo? E ele começa o artigo dizendo: deu 2 mortes da Revolução. Os revoltosos diziam: para que o Shah vá embora, estamos prontos a morrer. Está claro? É. Situação limite a partir da qual eu quero pensar política. Certo? Mas o Ayatollah já marca a diferença. Que o Irã sangre para que a revolução seja forte. Está certo? O sacrifício daria a pureza religiosa para que pudesse começar uma nova forma de comunidade. Certo? O Foucault é um nominalista consequente, não acredita nem na vontade geral separada das pessoas, nem no sujeito como unidade transcendental a la Kant, mas observa que na Revolução iraniana, certo? O que importa é o que confere a sua intensidade ao movimento iraniano, escreve ele, foi o seu duplo registro. Uma vontade coletiva muito afirmada e, de outra parte, a vontade de uma mudança radical na existência, diz Icri, numa página 7749. Vontades aglutinadas por um desejo. Em contrapartida, esse desejo constituindo-se na insurreição, propicia a individualização dos atores. É o que Foucault escreve,
e porque o homem se levanta é finalmente sem explicação. É preciso uma extração que interrompe o fio da história e suas longas cadeias da razão para que um homem possa realmente, assinalado, preferir o risco de morrer à certeza de ter de obedecer. Está bem claro, percebe como a relação inimigo e inimigo está pautando esta conformação da política, mesmo no caso do Foucault, certo? E o que ele vai dizer? O seguinte, certo? Essa vontade é uma irrupção de uma nova forma de existência. Enfim, o esquema é o mesmo. O esquema é o mesmo. Você tem a contradição e da contradição você tem uma nova comunidade. Vamos dizer assim, bom, Janotti, você está falando em contradição, tradição. Afinal de contas, nós temos um filósofo que só pensou isso. O que é Hegel? Por que você não pensou no Hegel até agora? Simplesmente porque a lógica de Hegel parte da lógica formal. Ela não abala a lógica formal como fizeram Heidegger e Wittgenstein. Ele parte da proposição SEP, predicação normal e assim por diante. Só que ele vai dizer o seguinte, SEP, do ponto de vista do conceito, é uma identidade e uma diferença. Tá certo? E a partir daí ele começa então a dizer, quando eu digo a identidade, eu digo a contradição. Mas a contradição hegeliana não escapa da unidade do conceito. A melhor maneira de pensar a contradição hegeliana é dizer galo, galinha e pintinho. Não é? Todo o conceito está nesse esquema, que é o esquema Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O esquema, aliás, ele diz claramente, a religião nada mais é do que uma forma imaginativa, representativa da lógica e do conceito. Né? Então você tem, vejam bem, a contradição hegeliana continua jogando-se para a formalização, tal como faz a lógica formal, e na formalização, a partir da formalização, ela recua trazendo uma unidade, que é a unidade dos contrários no Espírito Santo. Certo? Marx faz isso. Quer a gente queira, quer não. Tá? Na noção de história, isso é nítido. É a essência do homem, vem a propriedade privada, vem a relação amigo-inimigo da propriedade privada dos meios de produção, depois a solução através da revolução e do Espírito Santo. Está claro? Só que essa explicação lógica, temporal da contradição, certo? Embaça no próprio Marx, embaça na análise das categorias do capital. Certo? Vocês conhecem bem, valor de troca, valor de uso, valor de troca, relação dos valores de troca, forma a koinonia, a comunidade do valor, está tudo bonitinho, vai desenvolvendo. Só que conforme o capital vai se ampliando, a contradição, em vez de encontrar os seus dois polos, que seria capital total e o proletário total, tal como eu dizia, que tenta desenvolver no terceiro volume, tá certo? Não dá. Porque a lei geral do capitalismo, que é a lei da tendência, da queda da taxa de lucro, não vai até o fim. Porque ela se desfaz no meio do caminho. Por quê? Cada vez que você coloca conhecimento no valor, o conhecimento estoura. Ele vai além do que da unidade proposta pela contradição. Então,
ele não termina o terceiro volume, certo? Quando eu disse isso, eu estava, embora todo mundo ficou bravo, já estavam sendo publicados os textos de Marx que o Engels mexeu. E o Engels enfiou a mão nos textos, os últimos textos de Marx, dando uma unidade ideológica que o Marx não tinha. O Marx, em 1872, eu não posso terminar o Capital enquanto ainda eu não souber como é que vai funcionar a crise da economia americana. Ele fica dizendo que o Marx não trabalhou, isso é mentira, deslavada depois que ele publicou o primeiro volume. Né? Nós temos caixotes de textos do Marx, ele trabalhou feito um doido, como sempre. Não é isso? O problema é que ele não consegue juntar, do meu ponto de vista, juntar a sua noção de política e a sua noção de história com a contradição que ele iria emergir da própria unidade do Capital. Tá certo? Então, o livro encrenca, certo? Os marxistas vão fazer talvez umas coisas mais interessantes da história do pensamento, que é, nunca vi uma burrada igual, não é? Que é pensar que existem duas lógicas, vocês já ouviram falar nisso, né? Uma lógica dialética, onde aparece a contradição, e uma lógica formal, onde não aparece e não aceita a contradição. Isso é um livro do Lefebvre, famoso, todo mundo diz isso. Enfim, é só saber um pouquinho de filosofia para ver que isso é besteira grossa, né? Então, o marxismo ficou como eu diria, ele encrencou, ele desalinhou. E é notável que a esquerda não consiga se liberar de uma ideia da racionalidade que seja coinônica, que seja comunitária. A revolução é pensada como uma revolução que, certo? Tem que ser para cima e ela é, como diz o Negri, um poder constituinte. Mas toda vez que eu ouço a palavra poder constituinte, eu lembro do ato número 1 da nossa ditadura. É isso que disse o poder constituinte da revolução, tal, decreta, tal. Muito obrigado. Eu sei o que significa isso. Tá certo? Então, eu não quero pensar a contradição desse jeito. Posso pensar do jeito? Posso. Eu vou pensar a contradição como jogo de linguagem. E quando eu penso a contradição como jogo de linguagem, eu tenho que pensar que a contradição está sendo dito num contradizer, tá claro? E como é que está vendo esse contradizer na política? Eu quero a minha forma de vida, senão eu te mato. Mas no último momento eu te mato. E hoje, basta vocês olharem os jornais para ver que o mundo está fazendo política à vontade, né? Justamente levando as situações aos limites. Mas, se eu for para frente, pular na decisão para um poder constituinte, eu vou ter o quê? Um novo jogo de linguagem. Eu não vou ter simplesmente um poder que, ao se apresentar, se apresente como verdadeiro. Quem diz isso pega o inimigo, joga para fora, não reconhece o inimigo, certo? E pensa como Lenin, como Trotsky, como todos os marxistas tradicionais. Então a questão é como funciona esse poder constituinte como jogo de linguagem. Tem que estar bem claro. Então, a contradição me leva a pular para fora e me leva a agir. A contradição não é ela bloqueia o pensamento, mas ela empurra você para a ação. Mas a ação que você tem é uma técnica. E a técnica significa adequada e inadequada, correta ou incorreta. Portanto, você volta de novo a um jogo de linguagem. O poder constituinte, ele
também se dá como sendo um poder que vai se ajustando ou desajustando, certo? Adequado ou inadequado, correto ou incorreto, certo? E, portanto, ele só pode ser o quê? Se ele se exercer como representando-se comunidade, mas tendo em vista que o inimigo está presente. Tendo em vista que a limitação do inimigo o leva a se pensar como adequado e inadequado. Está claro? Então, a democracia, pensada como um jogo de linguagem, a partir justamente desse limite da contradição amigo-inimigo, ela tem que ser sempre ela se representa tendo em vista a situação limite em que o outro a coloca em xeque. E ao colocar em xeque, ela sempre é representativa, tá claro? Não existe desse ponto de vista a democracia direta. A democracia é necessariamente indireta, porque ela tem, cada ação é uma ação que se coloca tendo em vista que há possibilidade, há no horizonte a possibilidade da guerra, do confronto e, portanto, da inimizade. E com isso nós temos uma noção de democracia, tá certo? Que aceita o desafio que foi colocado pelo totalitarismo, aceita o desafio que foi o totalitarismo tanto do nazismo como dos sistemas totalitários de esquerda, é isso? E, assim mesmo, pode se colocar como um processo de negociação, e como um processo de negociação representativo, porque só assim é que ela pode dar conta do sentido mais profundo da política. Se a política for apenas um processo de representação de demandas, e o sistema político vem e responde ou não a essas demandas, isto é, se nós pensarmos a política exclusivamente do ponto de vista da negociação entre os demandantes e os governos, nós temos uma governança, temos uma representação que é de algo por algo, mas a representação de algo por algo não é política, tá certo? Nós temos justamente a redução da política a uma forma de barganha e, portanto, o limite não é o inimigo, o limite passa a ser a corrupção. Eu não sei até que ponto nós estamos sempre na democracia beirando as duas partes, ou o inimigo de um lado ou a corrupção do outro. Era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, podemos discutir. Muitíssimo obrigada.